O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús. Jesus se encontrou com eles, eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Quando isso acontece, Jesus desaparece da frente deles e eles retornam para os apóstolos. Então diz aqui: naquele dia, os discípulos de Emaús, contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." E diz que eles ficaram com muito medo, ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E Jesus percebe que eles estão assustados. Jesus pergunta: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo." Nós percebemos aqui que os apóstolos, eles não são homens crédulos. Entendamos aqui o que quer dizer por homens crédulos. O que é uma pessoa crédula? É uma pessoa que acredita em tudo e qualquer coisa. Então existia uma certa resistência nos apóstolos em de imediato acreditar. E para nós isso é positivo. Por quê? Porque mostra que se eles depois acreditaram, é porque Jesus deu motivos suficientes para que eles acreditassem. Afinal de contas, nós cremos porque eles acreditaram. A nossa fé é apostólica. Porque os apóstolos acreditaram, nós acreditamos. Nós acreditamos não só porque eles acreditaram, nós acreditamos no que eles acreditaram. Então, eles acreditaram em Jesus, e porque eles acreditaram, nós acreditamos, e eles acreditaram em Jesus ressuscitado.
não num fantasma, não num espírito desencarnado. Nós não estamos aqui, a nossa fé não é uma fé espírita, que um espírito apareceu aos apóstolos e eles acreditaram que Jesus de alguma maneira estava ressuscitado e que Jesus estava vivo no coração deles. Não, eles viram, eles acharam que era um fantasma, que era um espírito, e Jesus diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Então é verdade, meus santos, que Jesus ressuscitado, o corpo de Jesus ressuscitado, ele é glorioso, e não era fisicamente, o semblante de Jesus não era exatamente igual àquele semblante que eles haviam contemplado durante os 3 anos em que eles conviveram com Jesus, porque agora Jesus ele era glorioso. Jesus, durante os 3 anos, ele se cansou, Jesus, ele envelheceu, Jesus, quando flagelado, ficou deformado. Jesus glorioso era o mais belo dos filhos dos homens, como diz a Sagrada Escritura. Isso é tão verdade que, vocês podem ver que nos relatos da manhã, nós estamos aqui nos relatos da tarde, desde ontem, são os relatos da tarde do domingo. Nos relatos do domingo de manhã, as pessoas sempre assim, viam e não reconheciam. Acharam que era um jardineiro, falavam com ele sem reconhecê-lo. Quer dizer, por quê? Porque Jesus, ele estava glorioso, mas para mostrar que aquele corpo glorioso foi o corpo crucificado, ele sempre mostra as chagas. Olha aqui, tocai em mim e vede, versículo 39, Lucas capítulo 24, versículo 39, vede minhas mãos e meus pés, isto é, as minhas chagas, as marcas dos pregos, o meu corpo perfurado pelos pregos, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Então, existe por um lado esta mudança que a glória de Deus realiza no corpo ressuscitado de Jesus, mas ao mesmo tempo é o mesmo e único corpo de Jesus, é o mesmo Jesus ressuscitado que ali diante deles se apresenta. Então é interessante observar essa resistência que os apóstolos têm, porque senão nós poderíamos dizer que era fruto de uma histeria coletiva, que eles estavam histéricos, e por isso que vendo um vulto, vendo uma sombra, ou vendo um espírito, acreditaram que Jesus tinha sido ressuscitado. Não, eles não viram um vulto, porque um vulto não pode ser tocado. Eles não viram a sombra, e eles não viram um espírito, porque Jesus não só se deixou tocar, como, para não restar dúvidas, Jesus comeu algo diante deles. É verdade que Jesus ressuscitado não precisa comer. É verdade que Jesus ressuscitado não necessita de alimento. Mas para mostrar, para não deixar dúvida alguma, Jesus come um pedaço de peixe diante deles. Outro ponto interessante no evangelho de hoje é que as emoções atrapalham o encontro com Jesus. Eu não estou falando que as emoções sejam más, mas, meus santos, as emoções, elas nem de longe são fundamental para o nosso encontro
encontro com Jesus. E aqui é muito importante isso dizer, porque de umas décadas para cá, isso aqui não é uma crítica negativa, entende? Isso deve ser compreendido como uma crítica positiva, construtiva. De umas décadas para cá, nós nos tornamos por demais ligados à emoção, de modo que, se nós não sentimos, nós pensamos que a nossa oração não é válida. Se nós não sentimos, nós pensamos que Deus não ouve as nossas preces. Se nós não sentimos, nós achamos até que não temos fé. E, meus santos, essa não é a fé católica. A fé católica se baseia nessa realidade de que Deus ouve as nossas preces, independentemente dos nossos sentimentos. E na vida de oração, a realidade na qual nós devemos colocar menos confiança é nas nossas emoções. Elas não são um critério infalível, ou melhor, elas não são um critério seguro, porque nós podemos sentir tanta coisa. Você pode sentir que estar com Deus, quando na verdade muito de Deus você está, muito longe de Deus você está. Quer dizer, os sentimentos não são critério seguro. Então vejam aqui no Evangelho de hoje, no versículo 37, diz no início que eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma, e por isso não podiam acreditar. No versículo 40 diz que eles estavam muito alegres e surpresos, e por isso não puderam acreditar. No início eles estavam com medo. Jesus diz: homem, sou eu, olha aqui a minha mão, olha aqui os meus pés. Um fantasma não tem osso. Aí eles ficaram muito alegres, mas mesmo assim não podiam acreditar. Versículo 40, repito, dizendo isso, Jesus dizendo que um fantasma não tinha carne nem ossos. Olha aqui as minhas mãos, os meus pés, diz, e dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Quer dizer, aquela emoção que desequilibra, que nos tira os pés do chão e o senso da realidade. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos pedir a Deus, né? E isso é importante para ter vida espiritual. Quer dizer, isso é importante para tudo, né? Isso é importante para ter vida familiar, isso é importante para ter uma vida sadia no trabalho, não apenas vida espiritual, também e principalmente é equilíbrio emocional. Se você não tem um equilíbrio emocional, você mete os pés pelas mãos no relacionamento com a sua família, você mete os pés pelas mãos no seu relacionamento com o mundo de trabalho, com os seus amigos, com os seus relacionamentos. Você mete os pés pelas mãos na sua vida espiritual e não consegue alavancar, não consegue alçar voo. Por quê? Porque você sempre está preso no que você sente. Então Jesus aqui, neste Evangelho, nos dá, de uma maneira indireta, esse ensinamento de que nós precisamos nos desapegar um pouco das nossas emoções. Repito, nós não somos anjos, é claro que sempre teremos emoções, mas uma coisa é uma pessoa que tem emoção, outra coisa é uma pessoa que se desequilibra de tal maneira que ela é guiada, levada e arrastada pelas suas emoções. Pois bem, então, quando isso acontece, como os apóstolos agora estão tão felizes que não conseguem acreditar, Jesus disse: me dá um pedaço de peixe, eu vou comer agora. Quem sabe eles se aquietam, se acalmam e veem. Jesus então come um pedaço de peixe diante deles e
começou então a ensinar. Jesus agora vai fazer como fez com os discípulos de Emaús, discretamente vai puxar-lhes as orelhas. Aos discípulos de Emaús, Jesus disse: como sois sem inteligência e tardos para acreditar? Para os apóstolos, Jesus abre a inteligência deles. Versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem a Escritura. E começa a dizer: era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Jesus vai explicando novamente as Escrituras, porque até então os apóstolos não tinham compreendido. Aqui, meus irmãos, é tão importante na nossa leitura da Sagrada Escritura, quando nós pegamos um evangelho para ler, quando nós pegamos o livro dos Salmos para ler, ou algum livro da Sagrada Escritura, antes de você simplesmente confiando na sua capacidade intelectual, de você começar aquela leitura, de você rezar e pedir a Deus o espírito de entendimento, pedir a Deus que lhe abra, que lhe faça cair as escamas dos olhos, para que você leia, para que Deus retire o véu do seu coração e você compreenda aquela palavra, para que ela de verdade alimente e saiba duas, três vezes, muito bem, meu santo, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é como um baú do qual se retira coisas novas e velhas. Nós sempre podemos mergulhar nesta palavra e aprender coisas novas. Imagine, graças a Deus, né? Se eu vou completar agora 15 anos de padre, então eu pelo menos, mas já li, graças a Deus, já li muito mais. Pelo menos já li e preguei 15 vezes esse evangelho. Mas se eu disser, então já não preciso nem mais ler, nem mais rezar, porque, imagine, eu já sei de tudo. Mas não é assim. A palavra de Deus não é uma realidade simplesmente intelectual. Então Deus pode nos falar, e Deus nos fala coisas novas a partir daquela palavra compreendida como realidade antiga, isto é, já conhecida, que a palavra de Deus é viva. Então a nossa inteligência precisa ser aberta cada vez mais, iluminada cada vez mais, para que mais profundamente nós possamos compreender a palavra de Deus. Então Jesus ilumina a inteligência dos apóstolos, Jesus abre a inteligência dos apóstolos para que eles compreendam que a paixão tem um significado. Meus irmãos, quem não compreende a paixão de Cristo, não compreende a ressurreição. Porque se Cristo de verdade não morreu, e não morreu para nos salvar dos nossos pecados, a sua ressurreição não tem significado nenhum. Se Cristo não tinha de verdade um corpo, se ele não era verdadeiramente homem e verdadeiramente morreu, se ele não morreu verdadeiramente porque não tinha um corpo verdadeiro, o que é a ressurreição? Senão apenas um espírito, um fantasma, uma assombração. Então quem não compreende a paixão, não compreenderá a ressurreição. Ao mesmo tempo, é a ressurreição que explica e justifica a paixão. Porque quando nós vemos Cristo ressuscitado, nós compreendemos que ele não era
um desgraçado, um maldito, maldito o que pende no madeiro, mas o Filho de Deus, que ele não foi um abandonado na cruz, mas que tudo aquilo tinha um significado. Então vocês percebem que uma coisa exige a outra. Se você crê na ressurreição, você não se escandaliza com Cristo crucificado. Se você crê na ressurreição, você não se escandaliza com a paixão. Ora, se nós aplicarmos isso então na nossa vida, quer dizer então, Padre, que se eu crer na ressurreição, na minha ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se eu crer na ressurreição, eu não vou me escandalizar com a cruz, não, meu santo, nem com a de Jesus, nem com a sua. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai passar pelas agruras, pelo vale de lágrimas, mas sem desespero. Por quê? Porque eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a ressurreição futura, com a glória futura. Então, meus irmãos, são essas duas realidades que estão tão juntas, tão inseparáveis, e que nós precisamos suplicar a nosso Senhor que ilumine a nossa inteligência, como ele fez aqui, versículo 45, que ele iluminou, que ele abriu a inteligência para que eles entendessem. Que o Senhor nos conceda hoje, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, que nosso Senhor conceda a todos nós, a todo o povo de Deus, mas de um modo particular a todos nós que estamos ouvindo esta palavra e que vamos ouvir esta palavra, que o Senhor abra a nossa inteligência para que nós compreendamos as Escrituras e mais do que nunca professemos a nossa fé em Cristo crucificado e ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.